Vou mostrar aqui a vocês um detalhezinho que nós temos aqui com esses dois motores. Posicionar um pouquinho mais aqui para essa câmera mostrar eles também aqui de frente. Aqui é mais para, na verdade, vocês verem até eu conversar nessa outra câmera aí. Temos aqui dois motores. Um motor de tanquinho. Geralmente é mais um pouco até fácil de conhecer, na questão que sempre eles vêm com 4 terminais, né? E temos um motor de máquina de lavar. O de máquina geralmente vem com 3. Por que com 3? Porque esse motor trabalha com reversão. O que seria a reversão? Seria... Deixa eu pegar aqui uma cadernetazinha rápida aqui para eu mostrar a vocês um pouco. A reversão seria o que? Eu vou mostrar que alguns o termo de falar, alguns podem não compreender, né? Então explica melhor. Reversão seria o que? Esse motor tem condições de trabalhar no sentido anti-horário e no sentido horário. Ou seja, dependendo da utilização dele, eu posso estar selecionando um modo ou outro. Ou seja, ele gira para cá ou para cá. Esse de máquina de lavar já vem rebobinado para esse modo. Então o que é que diferencia ele do de tanquinho? O que diferencia ele do de tanquinho? Porque obrigatoriamente, isso aqui é regra, obrigatoriamente esse de máquina de lavar tem que obedecer o mesmo padrão que tem na bobina principal, na auxiliar. O que é que isso quer dizer? A bitola do fio e a quantidade de espiras que tiver em todas as bobinas que compõem o conjunto das bobinas principal devem ter a mesma característica, bitola de fio, quantidade de espiras. Por quê? Ele vai ter a mesma característica que vai ter a bobina auxiliar. Ou seja, um exemplo, eu tenho 100 espiras, isso aqui eu vou denominar como se fosse o conjunto de bobina inteiro com esse valor, né? 100 espiras ESP, 100 espiras na principal, vou denominar aqui PRI, N, 100 espiras na principal mais 100 espiras na auxiliar. Isso para o motor de máquina é o mesmo padrão. Vou dar uma olhada aqui. Tá ok. Isso é o mesmo padrão para a bobina auxiliar AUX, auxiliar. Então 100 espiras na principal e também 100 na auxiliar. O mesmo padrão que foi feito a principal vai ser feita a auxiliar. Vamos dizer, qual seria o fio dessa bobina principal? Vamos denominar aqui que fosse fio 26 AWG. Ok. Isso na principal. Vamos dizer assim. A auxiliar também seria fio 26 AWG na auxiliar. Então eu teria a bobina auxiliar idêntica, é a cópia da bobina principal. Então isso me dá a opção de reversão. Ou seja, eu tenho um fio comum que sempre vai ter uma alimentação da rede elétrica nele. Vou ter outros 2 fios restantes que vai ser conectado um capacitor e o outro fio da rede elétrica que sobrou, que no caso são 2, o plug, claro, né? Então o outro fio que sobrou, eu posso estar alimentando esse lado do enrolamento ou esse. Quando eu alimento esse, por exemplo, ele giraria no sentido anti-horário. Quando eu alimento esse, ele giraria no sentido horário. E isso o capacitor continuaria nessa conexão. Isso para o motor de máquina de lavar. Então eu vou fazer uma medição rápida nele aqui para vocês já identificar isso que eu estou falando aqui caracteristicamente com valor ôhmico. Então nós não vamos trabalhar muito na questão de cor de fio. Eu prefiro até esquecer essa questão de cor de fio. Eu prefiro meu multímetro, os valores encontrados com a referência ôhmica que ele vai me dar. Então vamos lá. Esquece cor de fio e vamos aos valores ôhmicos. Eu vou pegar qualquer fio que eu vou iniciar por esse amarelo e medir a resistência ôhmica dele para esse branco. Tá na escala de BIP, eu vou tirar ele, vou usar a escala de ou 2K ou 200 ohms. Como eu sei que a resistência ôhmica desse bichinho aqui não passa de 40 e poucos ohms, então eu já tenho
esse entender, então eu vou usar a escala de 200 ohms. Beleza, escala de 200 ohms. Vou verificar se meu multímetro está me zerando a escala. Conecto as duas ponteiras, curto-circuitando as duas ponteiras do meu multímetro e vejo no painelzinho ali o que é que ele me dá. Eu estou vendo ali um valor de 0,2 ohms. Então meu multímetro não está zerando a escala. Ele está precisando de um certo ajuste para que zere. Aqui deveria dar 0 ohms. É um curto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre lembrar que eu estou com essa referência de 0,2 ohms a mais nas minhas leituras. Então vamos lá. Terminal amarelo e fio branco. Eu tive 20,4 ohms. Ok. Ao fio vermelho, 41 ohms. Então aqui já tive um valor altíssimo. Amarelo com vermelho. Isso aqui, se você não tem essas noções, você já faz a anotação. Amarelo com vermelho, 41,5. Vou só recapitular. Vocês dão atenção a esses detalhes. 41,4. Amarelo com vermelho. Vamos dizer que eu já anoto aqui. Vou botar AM de amarelo. Mais vermelho. VER. Deu igual a 41,4. Então amarelo com vermelho deu 41,4. E amarelo com branco, 20,6. Amarelo mais branco igual a 20,6. Ok, 20,6. Eu testei amarelo com vermelho e amarelo com branco. Então tive dois valores. Deixo o meu amarelo aqui, que ele já foi medido com todos os outros fios restantes. Parto agora para o fio vermelho. Só me restou vermelho e branco. Vermelho com branco, eu tive 21,0. Vermelho com branco. Vermelho mais branco igual. Vou só recapitular aqui o que foi que deu vermelho com branco, pessoal. 21,0. 21 ohms fechado. Então você vê que aqui eu tive 21,0, 20,6, 41,4. Então aqui eu já tenho uma informação. Que é o que essa informação? Maior resistência ohmica encontrada no meu motor foi entre fio amarelo e vermelho. Esses dois fios. E tive dois valores quase idênticos. O bom seria que eles fossem idênticos. Mas não me deram um valor idêntico. Então eu tenho uma bobina com um pouquinho maior de resistência do que a outra, que seria 0,6 ohms. Claro, aqui eu, lembrando, meu multímetro não zerou a escala. Deixa eu só confirmar se ele ainda está naquele valor anterior. 0,2 ohms, ok? Deixa eu olhar se vocês estão pegando esse multímetro ali pela câmera principal. Então, show de bola. Então estou com um valor aqui de 0,2. Então em todos esses valores eu descontaria 0,2 ohms. Lembrando isso aí. Mas como aqui já está um valor alto, então eu vou considerar que está exato ali também. Eu vou botar aqui 41,4. Minha câmera deu uma escurecidazinha. Deixa eu ativar ela aqui. Iluminação. Ok. 41,4, 20,6 e 21 fechado, ou seja, 21 ohms. Então isso aqui me diria que entre amarelo e vermelho foi o fio que eu achei maior valor ohmico. É o meu capacitor. Sempre o capacitor está no terminal de maior resistência ohmica. Isso aqui é praticamente regra para qualquer motor. Capacitor no terminal que tem maior resistência ohmica. Não é uma regra geral, mas que geralmente é isso. Então meu capacitor estaria entre vermelho com amarelo com vermelho. Entre amarelo mais branco eu tenho 26 ohms e vermelho mais branco 21 ohms. Então eu preciso descobrir aqui quem seria um fio comum do meu motor. Só por essa referência que eu tenho aqui, ó, eu vejo aqui entre amarelo e vermelho eu tive 41 ohms. Entre vermelho mais branco eu tive 21. Vermelho mais amarelo 41. O fio amarelo, vamos conferir qual foi o valor que eu tive amarelo. Amarelo com vermelho 41, amarelo com branco 20
vermelho mais branco 21. Então eu tenho que ter um fio desses, que por exemplo, um comum, que seria o quê? Eu conectar meu multímetro e sempre ter o valor ômico idêntico nas outras duas ponteiras, que seria no caso esse vermelho aqui, por exemplo. Vermelho com branco eu tive 21 e vermelho com amarelo 40. Então aqui não é meu comum, o vermelho. Vamos ao fio amarelo. Amarelo, eu sei que eu tenho dois valores ômicos de 20 e 21 ohms. Então aqui praticamente seria bobina, resistência ômica da bobina principal, resistência ômica da bobina auxiliar. E aqui entre amarelo e vermelho é a soma dessas duas resistências. 20 mais 21 seria 41. Então aqui deu 41.4, aqui 20.6. Então, por exemplo, se eu somar 20.6 mais 21.0, eu teria 41.6. Ou seja, tive uma diferençazinha de 0,2 ohms aqui. Isso aqui é desconsiderável na questão de 0,2 ohms, até algum mau contato nas ponteiras na hora da medição. Então aqui eu sei que aqui está a soma, esses 41 ohms é a soma da bobina principal mais bobina auxiliar. Então aqui seria meu capacitor, vermelho mais amarelo, maior resistência ômica. Então preciso encontrar agora um fio comum. Se esses dois é o capacitor, só me restou esse branco para ser o fio comum. Então vamos ver se eu, com relação ao branco e ao amarelo, eu tenho a mesma referência, que seria 20 e 21, aproximadamente isso aí. Então vamos lá. Entre branco e amarelo, eu tenho 21 ohms, aproximadamente 20.8. E entre branco e vermelho, eu tenho aproximadamente 21.2, 21 ohms. Então esse branco teve referência com os dois fios restantes, com valor ômico praticamente que igual. Não é igual ao que eu falei. Como não deu um valor igual, isso não é bom. Por quê? Porque eu posso de repente ter algum problema com alguma das bobinas e elas não estão batendo 100%, que é o que eu falei no começo. Uma é, vamos dizer, gêmea com a outra. Então as características de uma é as mesmas da outra, auxiliar e principal. Então aqui não está me dando essa referência pelo valor ômico. Mas qual foi a diferença que eu tive de uma para outra? Quanto falta de 20.6 ohms para eu alcançar 21? Falta 0,4 ohms. Falta 0,4. É um valor também praticamente desprezível. De repente o rebobinador ou a máquina, alguma coisa desse tipo, fez duas espiras a mais em alguma bobina, então já alterou a resistência ômica. Não é bom, é o que eu falei, não é bom. Bom seria que batesse 100% essa resistência.